Albert Fish nasceu em maio de 1870 em Washington, o vampiro do Brooklyn. Como muitos outros assassinos em série, Fish teve origens difíceis. Quando tinha apenas 5 anos, seu pai morreu, e sua mãe o mandou para um reformatório. Sozinha ela estava sobrecarregada cuidando do seu filho. Eu sou Arthur Eugênio e seja bem-vindo ao canal Assassinos por Natureza. Nos ajude a divulgar o canal, deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando nossas histórias. Obrigado. A perda precoce de seu pai foi porque Randall Fish já tinha 75 anos na época do nascimento de Albert. A mãe de Albert era incrivelmente 43 anos mais nova que o marido. Na família de Fish havia pessoas com doenças mentais. Sua mãe teve alucinações, 2 de seus tios morreram em instituições psiquiátricas e seu irmão sofria de hidrocefalia e foi classificado como mentalmente debilitado. Fish tinha outros 2 irmãos que também tinham problemas mentais. Seu segundo irmão era alcoólatra e diziam que a irmã era louca. Depois que Fish foi para o reformatório, sua vida não melhorou. Lá ele foi negligenciado e abusado por cuidadores. No entanto, ele testemunhou mais tarde que o abuso o excitou sexualmente. Naquela época, ele descobriu que era sadomasoquista. Fish ficou no lar infantil até os 9 anos de idade. Então sua mãe o aceitou de volta. Ela agora tinha um emprego seguro e se sentia capaz de cuidá-lo novamente. Mas o garoto já estava seriamente perturbado com a violência que havia experimentado. Aos 12 anos, ele começou um relacionamento com um jornaleiro. Ele tinha uma queda por práticas sexuais nas quais os excrementos desempenhavam um papel central. Ele introduziu Fish a essas práticas e ele aparentemente gostou delas. Os Fishes não desenvolveram uma sexualidade saudável em uma idade jovem. Ele visitou banhos públicos para observar os outros meninos trocando de roupa e escreveu cartas obscenas anônimas para mulheres. Em 1890, Albert Fish mudou-se para Nova York, onde continuou à tona como garoto de programa. Foi nessa época que ele estuprou meninos pela primeira vez. Ele passou anos instáveis em Nova York. Quando sua mãe encontrou uma esposa para ele, em 1898, algumas estruturas parecem entrar na vida de Albert. Ele teve 6 filhos com a esposa e trabalhava como pintor. Para os de fora, parecia que Albert Fish levava uma vida relativamente normal. De acordo com suas próprias declarações, ele nunca parou de abusar de meninos. Além disso, seu fascínio pela mutilação sexual começou nesta época. Esse fascínio aumentou em 1910, quando ele iniciou um relacionamento sadomasoquista com um homem. No 10º dia desse relacionamento, Fish atraiu seu amante para uma velha casa de fazenda, onde o torturou por mais de 14 dias. Mais tarde, ele testemunhou que planejou matar seu amigo. Em vez disso, ele simplesmente cortou seu pênis e o deixou amarrado na casa. Disse também que não sabia o que tinha acontecido com seu amante, pois nunca tentou descobrir. Sua condição mental piorou rapidamente, quando sua esposa o deixou em 1917 e ele se tornou pai solteiro de 6 filhos. Fish desenvolveu alucinações acústicas e infligiu ferimentos cada vez mais graves a si mesmo. Ele se atingiu com um remo com pontas de agulhas, enfiou agulhas compridas no corpo, colocou algodão embebido em líquido inflamável em seu ânus e o ateou fogo. Embora ele não usasse força física com seus filhos, ele os forçou junto a seus amigos
a espancá-lo com raquete com pregos, podendo-se imaginar qual trauma se desencadeia tais experiências em crianças. Fish havia cometido muitos crimes violentos até então, mas não havia matado ninguém. Mas isso estava prestes a mudar. Ele cometeu sua primeira tentativa real de assassinato em 1919, quando esfaqueou um menino com deficiência mental. Fish explicou posteriormente que havia escolhido deficientes mentais e afro-americanos como vítimas porque presumia que ninguém nesses grupos faria falta. Isso mostra claramente a pouca realidade mental que Albert Fish ainda tinha. Após a primeira tentativa de homicídio, demorou até 1924 para ele tentar novamente. Um dia ele viu uma menina brincando sozinha no terreno de uma fazenda, se aproximou dela e a persuadiu a ir com ele. Felizmente, a mãe da menina chegou a tempo e o expulsou da propriedade. Albert Fish reapareceu na fazenda um pouco depois, mas desta vez foi descoberto e levado embora pelo pai da menina. Ele estava agora no meio de um episódio psicótico e acreditava que Deus havia ordenado que ele torturasse e mutilasse sexualmente as crianças pequenas. Outra tentativa fracassada ocorreu quando 2 meninos escaparam no último minuto porque descobriram suas ferramentas de tortura enquanto brincavam em seu apartamento. Ficaram com medo e fugiram. Após essas 3 tentativas de assassinato, Fish desistiu, mas continuou a procurar sua primeira vítima. Mas as circunstâncias em que ele finalmente encontrou sua vítima eram confusas. Ele estava realmente planejando matar um jovem de 18 anos, cujo formulário de emprego ele vira no jornal. Fish planejava fingir para o jovem que tinham um emprego para ele e atraí-lo para um lugar onde pudesse matá-lo. Mas enquanto visitava o jovem e sua família, Fish conheceu um parente de sua futura vítima, Grace Bad, de 10 anos. Ele decidiu que ela deveria se tornar sua primeira vítima e não o jovem de 18 anos. Ele disse aos pais da menina que ainda tinha que ir à festa de aniversário de sua sobrinha e convenceu os pais da pequena Grace a ir com ele. Quando os pais da menina concordaram, o destino de Grace Bad foi selado. Fish mutilou e matou a menina. Ele desmembrou seu corpo e comeu sua carne por dias. Albert Fish pode nunca ter sido responsabilizado pelo assassinato de Grace Bad. Depois que Grace desapareceu, outro homem foi rapidamente preso. Sua esposa, com quem ele brigou, o denunciou à polícia. O homem passou 108 dias na prisão antes de ser absolvido no tribunal. Mas Albert Fish escreveu uma carta anônima para a mãe de Grace, na qual descreve todos os horrores do assassinato de sua filha. Ele também descreve como mais tarde a cozinhava e comia. Como ele também escreveu na carta sobre as circunstâncias em que tinha Grace sob seu controle. Foi rapidamente entendido que apenas o estranho que visitou a família Bad no dia do desaparecimento de Grace poderia ser o autor. Mas ninguém sabia seu nome verdadeiro ou onde morava. A única pista era o envelope com a carta. Nele estava o emblema de uma empresa que o remetente aparentemente não tornaria irreconhecível por descuido. A polícia visitou a empresa e coletou amostras de todos os 400 funcionários, mas não houve acerto. O zelador da empresa então se lembrou que certa vez havia levado para casa uma ficha da empresa com ele, e segundo seu depoimento, ele havia deixado no apartamento quando se mudou. Agora os investigadores tinham um endereço.
eles prenderam Alberto Fish pelo assassinato de Grace Budd. Foi só depois de sua prisão que gradualmente foi claro que um serial killer havia sido capturado, não um simples assassino. Fish foi rapidamente associado a mais 2 assassinatos, que ele finalmente admitiu após resistência inicial. Depois de um julgamento que foi principalmente sobre sua sanidade, Fish foi condenado à morte, embora tenha sido classificado como doente mental. Albert Fish morreu em 16 de janeiro de 1935 na cadeira elétrica em Sing Sing. Cuidado, os loucos estão soltos por aí. Pode estar bem perto de você. Obrigado por assistir mais este vídeo. Deixe o seu like, faça os seus comentários. Até breve.